Salve, salve nação tricolor! Hoje o vídeo recheado também de novidades, mas também muito para falar sobre o jogo e sobre o que foi que findou toda aquela confusão do clássico, né? Vamos lá. Vamos começar pela parte para mim que é mais importante, que é o jogo, né? Infelizmente essas questões extra-campo não é mais cabe a gente se revoltar, né? Infelizmente não tem muito o que a gente fazer. Mas vamos lá. Como de esperado, um jogo muito intenso, um jogo muito brigado, né? Muito disputado. E assim, ao meu ver, o Palmeiras não foi para o Morumbi para ganhar o jogo. O Palmeiras saiu super contente com aquele empate de 1-1 e ficou mais uma vez visível quanto o Palmeiras se desestrutura perante o São Paulo, né? Perante o Morumbi, que também é um fato que eu vou falar mais à frente, né? A importância de vencer jogos dentro do Morumbi, né? E de pelo menos não perder fora de casa. É claro que vão acontecer situações esporádicas, mas fazendo o primeiro trabalho que é ganhar dentro do Morumbi é 70%. E não perder dentro de casa, ou perder somente jogos que for praticamente inevitável, né? Enfim, claro que a gente nunca quer perder, né? Mas eu acho que. Vamos falar sobre o jogo aqui, que mais pra frente eu vou explicar para vocês sobre isso. Seguinte, o que é a minha impressão sobre o jogo, tá? Eu vi alguns torcedores falando que o Alisson não era para ser titular, que o Bobadilha merecia. Eu acho que isso pode até ter um fundo de verdade, mas eu acho que ainda não é algo tão nítido como em outros casos que nós temos no banco, né? Então acho que o Alisson até teve a oportunidade de fazer o segundo gol ali, não é muito a dele, né? Finalização, mas teve uma oportunidade clara, né? De resolver o jogo praticamente. Então, um jogador que poderia ter sido fundamental pro clássico. E merece, até então ele merece. O Alisson não tá ruim ao ponto de perder a titularidade, né? O Bobadilha que não teve ainda oportunidades de mostrar o futebol, né? Só teve na lateral direita que na posição do cara. Jogou algumas vezes pelo meio do campo, mas pouquíssimas vezes, né? Mas é um bom jogador. Eu achei que, na minha opinião, a escalação correta deveria ser o que a gente vem jogando com a linha de 4 lá atrás, só que o Douglas Costa como lateral direito. Porque. O Douglas Costa não, o Diego Costa como lateral direito. Porque eu não achei que o Igor Vinícius estivesse pronto, porque contra o Água Santa, contra o Inter de Limeira, ele foi péssimo. Não porque ele é ruim, mas porque ele tá sem ritmo de jogo. Foi uma lesão muito grave, né? Então. Mas ele surpreendeu. Acho que dentro da última partida que ele tinha feito contra o Inter de Limeira, ele acabou que jogou muito bem, né? Ofensivamente, é óbvio que ele deixa a desejar, mas pelo menos entregou intensidade, né? Ele errou menos do que contra o jogo contra o Inter de Limeira. Rafael foi infelicidade, aquele pênalti dele. Eu não, confesso que no momento eu não achei que foi pênalti, mas depois eu confesso que eu achei, porque eu vi um ponto de vista de algum pessoal falando que assim, quando a bola bate, que ele cabeceia, né, a bola vai para frente. Se o Rafael tivesse pego na bola, teria ido para diagonal. Mas, enfim, ali era interpretativo, né? Não dá para colocar na conta do Rafael também, porque ele tentou resolver, né? Ele tentou resolver o lance. Eu acho que ele se precipitou ali na pulada, né, do pênalti. Ele foi onde o Veiga tinha batido na Copa do Brasil, se não me falha a memória, que ele tinha segurado, ou foi na Supertaça, não lembro. E o Veiga bateu mal. O Veiga bateu do lado esquerdo mal. Se ele acerta o canto, ele pegaria tranquilamente aquela bola. Tranquilamente. Porque ele bateu muito mal. O pênalti foi quase no meio do gol. Um pouquinho ali para a esquerda. Mas enfim, o que é que mais me preocupa, e eu vou parecer redundante nisso, porque eu falo nisso aqui no Instagram e eu falo isso aqui no YouTube e também falo muito lá no Instagram, que mais uma vez eu vou pegar no pé do Carpini. Porque é o seguinte, o que seria do time do São Paulo sem o Lucas? O Lucas é o único jogador que ele consegue fazer a quebra das linhas de marcação, porque ele faz algo que ninguém espera. Dificilmente o Lucas faz uma jogada convencional, que é de tocar uma bola de lado, que é tocar uma bola para trás,
que é levar uma bola para arrastar uma bola para a linha de fundo até não ter mais o que fazer e ter um escanteio. Dificilmente ele faz essas jogadas convencionais. Geralmente o Lucas sempre tenta alguma coisa diferente. E é claro isso quando você vê os 4 jogos que a gente deixou de ganhar, né? Que pelo menos 2, se a gente tivesse empatado em vez de ter perdido, que um deles para mim foi revoltante porque a gente perdeu dentro de casa e o São Paulo não pode perder jogo dentro de casa. É inadmissível que o São Paulo perca jogo dentro de casa, independente de quem seja. Independente de quem seja. Porque tudo que foi construído ano passado, grande parte da responsabilidade tem da atmosfera que foi criada dentro do Morumbi. Do tabu que estava lá dentro do Morumbi, que o São Paulo não perdia dentro do Morumbi. Ao São Paulo vai perto dentro do Morumbi. Uma partida, me desculpem a palavra, besta, infantil. Infantil. Totalmente infantil. Voltando. Então, assim, o que mais me preocupa no São Paulo? O São Paulo não constrói jogadas. O São Paulo não tem um padrão de jogo. O São Paulo não tem compactação. Não tem. O nosso time não tem um padrão de saída de bola. Saiu do goleiro, foi pro zagueiro, foi pro lateral, veio pro volante. Não deu, voltou pro zagueiro, foi pro outro zagueiro. Acontece uma movimentação na frente, ou o centroavante vem, ou alguém. Não tem um padrão. O São Paulo não tem um padrão de construção de jogada. Ah, por que isso é importante? Isso é importante porque mesmo quando você tem desfalques, ou você tem um jogador que não está tão inspirado numa noite, quando você tem um padrão de jogo, os jogadores sabem se movimentar. Eles sabem dar opção de passe. Eles sabem dar opção de jogada. O que acontece muito em São Paulo? O cara recebe a bola, o outro passa, e ele passa e só puxa a marcação. Ninguém aparece para ocupar o espaço que ele abriu, nem ele lança a bola para frente, aí toca a bola para trás. O São Paulo não tem padrão de construção de jogada. Qual a importância do padrão de construção de jogada? O time criar identidade. De sair o Rato e entrar o Eric, e o Eric saber que tem um padrão. Pô, eu vou voltar aqui, eu não achei espaço, eu vou voltar para o meio, vou tocar para o lateral, vou tocar para o zagueiro, vou correr para o meio para dar opção de passe e o cara vem para o meu lugar. Isso é uma movimentação básica de salão. Estou tentando falar uma linguagem mais simples para ver se vocês compreendem e eu também consigo me explicar de uma maneira correta, porque eu não sei termos técnicos, não sou treinador de futebol. Joguei futsal há muitos anos e peladeiro, né? Mas o futebol precisa de movimentação, precisa de padrão de jogo. E o São Paulo não tem padrão de jogo. Os nossos gols estão sendo gol de escanteio, que a bola bate, alguém sobra, alguém empurra ou faz de cabeça. Gol de pênalti. Gol de bola chutada para a área. Quando a gente tem alguma coisa diferente, é quando sai dos pés do Lucas ou agora do James Rodrigues. O próprio time, ele não tem um esquema que consiga fazer, mesmo um jogador que não é tão bom, render. Porque qual é a grande magia do técnico? Montar um esquema onde ele consiga extrair de todos ou de maior parte do elenco o que ele sabe fazer de melhor. O que é que o Rato sabe fazer de melhor? Puxar para a esquerda e chutar. O que é que o Rato sabe fazer de melhor? Puxar a bola para o meio e fazer virada do jogo. O que é que o Rato sabe fazer de melhor? Cobrança de escanteio. O que é que o Rato sabe fazer de melhor? Ajudar na cobertura. O que é que o Luciano sabe fazer de melhor? Triangular a bola próxima à área, finalização. Enfim, né? Eu tô citando um caso aqui para vocês entenderem. Por exemplo, será que o Eric só sabe né? Será que a única funcionalidade que o Eric tem é driblar e levar para a linha de fundo? Será que é só isso que ele sabe fazer? Será que ele não tem outras virtudes? Será que ele não se movimenta bem? Será que ele indo jogar, em vez de jogar aqui pela direita e jogar pela esquerda, será que ele não rende? E o Ferreirinha, será que se ele sair da direita para a esquerda ele não vai render melhor? Eu não estou dizendo mudar a posição, mas testar padrões. Tá aí, o Ferreirinha fez o gol, o primeiro gol dele pro São Paulo, pela direita, na jogada com o Lucas. O cara se movimentou. Se isso tivesse sido uma atitude do Carpini, show de bola, parabéns. Ele precisa fazer isso em outras ocasiões, mas o nosso time não tem padrão de jogo. Por que eu bato tanto nisso? Porque, gente, para que o São Paulo conquiste invencibilidade, 5, 6 partidas sem perder, perde uma,
empata e volta a ganhar, que é isso que dá título, confiança e jogos bem jogados, não só vitórias, mas empates ali que foram suados, que o time jogou bem, ou até derrotas que o time jogou bem, é isso que dá consistência. Porque um time não vai ser campeão nesse futebol fraco que o São Paulo está jogando. Fraco. Fraco. Quando você vê um zagueiro da qualidade do Arboleda errando uma saída de bola, é porque o time tá desorganizado. O time tá desorganizado, não tem pra onde correr. E mais uma vez, eu não estou aqui querendo queimar o Carpinho. Opa. E mais uma vez, eu não estou aqui querendo queimar o Carpinho. Eu estou preocupado com o São Paulo. Porque, ao meu ver, na minha humilde opinião, se o São Paulo passar esse ano em branco, vai ser muito complicado. Porque foram feitos investimentos altos, a valorização de marca do clube vem sendo alta, né? Vem sendo grande, e quando não se tem títulos expressivos, você freia esse processo. Então, às vezes, você não perde dinheiro, mas você deixa de ganhar muito dinheiro. Você atrapalha uma curva de crescimento que o time estava tendo para ser muito grande. E tá tudo alinhado fora de campo, menos dentro de campo. A gente continua dependendo do Lucas e do James Rodrigues, que é os únicos caras que a gente tem desequilíbrio. E se o James Rodrigues nunca conseguir jogar 90 minutos? E o Lucas, se ele machucar? Como é que a gente vai fazer? O que é que São Paulo vai ganhar? O Lucas não pode ficar jogando todo jogo 90 minutos. Ele não pode nem estar jogando jogo sim, jogo não 90 minutos, que ele não aguenta. Aconteceu isso com ele. O Lucas fez um sacrifício de ficar naquele jogo contra o Corinthians, que foi o jogo da quebra do tabu, contundido, só porque ele sabia e é nítido. Para quem entende de futebol, o Lucas só dele estar em campo. Vocês, quem não entende também muito sabe disso. Ele provoca um efeito absurdo. Eu não estou dizendo que eu entendo muito, né? Mas assim, quem entende do zero pro nada, né? Então, assim, é isso que eu me preocupo. Porque o Dorival conseguiu ser campeão e conseguiu criar um padrão de jogo com um time muito mais fraco do que esse que a gente tem. E o Dorival não ganhava todos os jogos. O Dorival não terminou o Campeonato Brasileiro numa posição boa. Mas o São Paulo sabia jogar bem grandes jogos. E o São Paulo perdeu isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse time do São Paulo estando bem treinado, o São Paulo teria goleado o Palmeiras. Goleado. Goleado. O problema é que estava se fazendo sempre o convencional. Chutão para frente e jogador correndo pela linha de fundo até se acabar e tentar chutar, escanteio. Quando o Lucas não tenta alguma coisa ou quando o James Rodrigues não está em campo, é triste. É triste. Eu não estou dizendo que é horrível, que é ruim, não. Porque esse time não vai cair de jeito nenhum. Mas a gente precisa voltar a ganhar grandes títulos. Essa é a cobrança. E eu via pouco, mas agora eu vejo diversos torcedores que têm a mesma opinião. Quem não tem essa opinião não é porque o cara é ruim, o cara é burro, não. É porque talvez ele não tenha a mesma sensibilidade. Tem torcedor que falou que o São Paulo jogou muito contra o Palmeiras, muito. Os caras podem ter se entregado muito com muita intensidade. Beleza, concordo. Demais. Agora, futebol bem jogado, não tem. Não tem, e isso é muita responsabilidade de treinamento, de padrão de jogo, e não dos caras. Porque os caras brigam. Inclusive, essa confusão contra o Palmeiras vai unir mais ainda. Que no final das contas a gente foi prejudicado no jogo, mas vai ser prejudicado agora. Por causa de toda a confusão que foi criada. De um lance daquele de expulsão, que em qualquer lugar do planeta, de várzea, a Champions League, aquilo ali é expulsão. Não existe nenhum local no universo que aquilo ali não seja um lance de expulsão. E mais uma vez não vai acontecer absolutamente nada. Porque a federação, a CBF, a CBF não, que a CBF é a Seleção Brasileira, mas como é que é o nome, cara? Falhou a memória. Mas, enfim, quem regulamenta as competições nacionais, do brasileiro, não resolve. Imagina a bodega que é o Campeonato Paulista. Que é nítido. A gente sabe, o São Paulo, apesar de ter, não é tanto.
Mas a gente vê o quão que times pequenos sofrem em relação a times grandes, em relação à arbitragem. A gente sabe disso. Então, assim, a gente sabe como esses clubes menores são desfavorecidos, né, em relação a clubes maiores. Isso é só um reflexo, e o que vem acontecendo ultimamente, essa quantidade absurda de erros de arbitragem no futebol brasileiro, mostra uma incompetência. Talvez mostra uma incompetência, né? Talvez fosse o momento de ver a possibilidade de uma arbitragem de fora, né? Pelo menos campeonatos maiores, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Estadual acaba que eu não sei se o custo é viável, mas chega, bicho, é muito árbitro fraco, fraco. Você colocar um árbitro desse, tanto do VAR como de campo, para apitar um jogo dessa maneira, é triste isso. É triste. Quando a arbitragem vira destaque e como vira em diversos jogos, pelo menos cada rodada de cada campeonato estadual tem um destaque de uma vergonha de uma arbitragem. Entendeu? E muito quem faz a educação da arbitragem, do futebol brasileiro, é a arbitragem, são as federações. Eles são quem conduz. Então, se eles não têm pulso, se eles não têm moral para impor, porque são falhos, né? E falhos em excesso, lembrando que falhas normais são aceitáveis. Mas falhas como acontece num jogo desse, que qualquer criança sabe que aquele seria um lance para expulsão, qual o respaldo que a arbitragem dessa vai ter para cobrar alguma coisa? Que facilmente é manipulada por uma comissão técnica do Palmeiras, que ficou nítido a estratégia deles para estabilizar a arbitragem. Então, enfim, como eu digo, a gente tem que se preocupar com São Paulo. Vamos torcer, vamos apoiar e vamos criticar para que o time melhore, para que a gente sempre tenha confiança. Eu quero muito voltar a ter a sensação de que o São Paulo vai entrar em campo e vai ganhar. E eu não tenho isso. Eu não tenho isso. A gente precisa disso. Mesmo que o Dorival ainda estivesse no São Paulo, o São Paulo precisaria corrigir algumas coisas. E o Carpini tem um desafio muito grande. Se ele não esboçar a evolução, nós precisamos trocar, porque a Libertadores é muito importante. Muito importante. E nós temos pouquíssimas opções no mercado. Então já sabe, Nação Tricolor, um salve. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curte, compartilha e fala o que você acha do futebol que o São Paulo está jogando. Se vocês estão vendo progressão, se vocês sentem confiança que o São Paulo vai ganhar, analisando tática e tecnicamente, né? Claro que a gente sempre vai torcer para ganhar, né? Mas você sente essa confiança? Até a próxima, até o próximo vídeo, Nação.